Boa tarde, professora Dinese, como vai a senhora? Boa tarde, Cristina. A entrevistada hoje, a entrevista da gente hoje, a gente vai abordar a senhora com o tema de uma mulher que se destacou ou ainda se destaca na cidade de São Francisco como símbolo de luta, resistência e empoderamento familiar por meio de suas ações, causas e história de vida. Que a gente procurou a senhora, porque a gente sabe que a gente tem um histórico de vida lindo e ainda hoje trabalha, é uma pessoa de muito empoderamento que a gente tem como exemplo, né? É um prazer, né, estar aqui participando desse momento da sua equipe para levar um pouquinho, né, desse empoderamento que vocês acham que eu tenho. Eu espero que eu corresponda. Com certeza. É que a senhora nos conte um pouquinho da história da senhora. Bom, de forma sintética, eu sou uma pessoa, filha de agricultores, né, de uma família relativamente grande. Na minha época de infância, era considerada uma família pequena. Uma família pequena, era 6 filhos. Mas hoje, né, comparando com as famílias de hoje, é uma família grande, né? E apesar de meus pais serem semi-analfabetos, eles conseguiram formar. Dos 7 filhos, formou 4, né? E aí, então, a gente vem numa busca de sempre melhorar um pouquinho mais, né? Porque apesar de meus pais terem sido semi-analfabetos, eles criaram a gente querendo o bem maior do que o que eles conseguiram. Então, eu sou da zona da Mata, da Paraíba, da cidade de Pilar, da cidade de José Lins do Rego, e tenho muito orgulho de ter nascido na família que eu nasci. Simples, mas uma família que sempre buscou melhorar. Como eu vim parar aqui no sertão, né? Aí você diz, como é que veio parar aqui no sertão? Porque eu casei com um rapaz, né? Com a Chieta, que é sertanejo nato, e aqui estou. Aí antes disso, antes de eu conhecê-lo, eu já era formada em agronomia. E depois do nosso casamento, depois dos nossos filhos, já tudo grande, eu comecei a fazer também o curso de geografia. Então hoje eu sou engenheira agrônoma, terminei licenciatura em geografia, terminei licenciatura em sociologia, fiz mestrado e estou concluindo doutorado em educação. E tenho, nessas alturas, já tenho 32 anos de docente, todos na Escola do Oswaldo Silveira. A senhora a levou a tornar uma líder da comunidade. Assim, eu não me considero uma líder, mas eu sempre fui uma mulher que não se conformava com tudo que via, né? Com as injustiças, com as precariedades, com as desigualdades sociais. E então, quando eu cheguei aqui no sertão, eu cheguei como engenheira agrônoma, mas numa época que o mercado de trabalho estava muito fechado. Era uma época, né, que o Brasil estava numa situação muito precária. E aí, eu tinha apenas trabalhado em agronomia no CNPA em Campina, porque quando eu casei, eu morei um tempo em Campina. E desse casamento com a Chieta, nós temos 2 filhos biológicos e também 3 filhos do primeiro matrimônio dele, né? E então, quando eu cheguei aqui no sertão, uma cultura um pouquinho diferenciada da minha, né, da zona da mata, embora que seja no mesmo estado, eu me adequei, que eu sou uma pessoa que tem muita resiliência. E eu consigo, graças a Deus, me adequar nas situações que Deus tem me ofertado, né? E aí eu digo isso porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei como doméstica, né? Eu era só dona de casa. E aí, na primeira oportunidade, eu tentei me encaixar na igreja, ser catequista, né? Eu passei um tempão sendo catequista lá no sítio Vitorino. E aí depois, nessa mesma época, surgiu a oportunidade de eu ser agente de saúde. Então houve um concurso de agente de saúde e eu fiz, né? E eu acho que foi essa agente de saúde que me aproximou muito das pessoas. E eu passei a ouvir as pessoas. Eu passei a ver os problemas que as pessoas passavam. E isso me impulsionava a buscar alguma solução para aquelas pessoas. Por exemplo, na época não tinha as campanhas de vacinações que hoje tem. Uhum. E aí, enquanto a gente de saúde, eu levava as crianças da minha região, né, para Souza, para tomar aquelas vacinas básicas. E daí começamos, né? Eu agradeço muito ter tido essa oportunidade de ser agente de saúde, porque eu desenvolvi, assim, uma amizade com muita gente aqui. Como eu disse a você, eu não sou da região, não era, mas eu cheguei e cheguei para ficar. Então eu reconheci que eu tinha que lutar por alguma coisa. Uhum. E aí, depois do agente de saúde, eu comecei também a trabalhar na escola do Oswaldo Silveira. Você diz, como? Se você era agrônoma, como você conseguiu, né? Eu fui matricular minha filha, Flávia, na alfabetização.
E quando eu cheguei lá na escola, eu vi um jornal bem já velhinho, né? E eu comecei a ler, curiosamente. Jornal aqui naquela época era uma coisa difícil, né? E eu comecei a ler. Aí quando eu vi, quando eu comecei a ler, eu percebi que aquela escola, ela tinha sido promovida de padrão A1 para padrão A2. E eu, na época, não era da educação. E eu tive curiosidade de saber da diretora o que é que isso representava. Se aquele jornal já era de 2 anos atrás. Aí ela disse que ali significava dizer que a escola, o grupo escolar do Oswaldo Silveira, ele não simplesmente passaria a ser do ensino fundamental 1, que era o antigo primário, mas que a partir daquela data, né, de 1970, ele foi elevado para ter condições de também funcionar o fundamental 2, que na época era o ginasial. E eu disse, eu perguntei a ela, eu questionei Zilma, muita gente muito fina, Zilma Queiroga, eu disse, mas Zilma, por que não funciona? Ela disse, porque não tem professor. Eu disse, chegou uma. E aí ela disse, mas só você? Eu disse, mas se eu procurar outras pessoas? Aí ela disse, pode ser. Aí comecei na busca, né? E aí finalmente nós conseguimos uma equipe de 5. Eu, Nevinha, Maria Neves Elias, Socorro Dantas, Lúcia de Fátima e Maria dos Remédios, de São Pedro. E aí essas 5 formamos uma equipe e começamos a ensinar, né, o Fundamental 2. Então começou gradualmente. Teve a quinta série, que naquele tempo era hoje é 6º ano, naquela época era a quinta série. E eu sei que nessa história, isso foi em 92. Nós ficamos do ano de 1992 sem receber nenhum centavo. A diretora já tinha dito a gente, vocês vão começar sem ser nem contratada. Não, a gente quer começar. Uhum. E assim fizemos, né? Eu fiquei com matemática e ciência, e as demais, pronto, né, vinha com geografia e história, Maria de Socorro, que a gente conhece Maria de Socorro de Raimundo Cilindro, ficou com língua portuguesa e inglês, e Lúcia de Fátima com artes e educação física. E voltamos para frente. Aí quando chegou em novembro, saiu o nosso contrato. Então em novembro, ano de 92, até novembro a gente trabalhou 0,800. Aí saiu o nosso contrato sem retroativo. Aí pronto, aí no outro ano já foi o 5º ano e o 6º, e depois eu sinto muito orgulho de ter participado dessa fase. Mas aí depois com o tempo, né, a gente sabe que vem as novas exigências. Uhum. Eu era apenas agrônoma, e aí eu fui, como dizer assim, direcionada, de um modo assim, forçado a entrar na licenciatura. Eu já estava, mas não regularmente, uhum, né, concurso. Uhum. E aí eu fiz geografia, depois dos meus filhos já tudo grande, e depois do curso de geografia eu fiz também sociologia, e aí também, hoje, atualmente, eu estou concluindo o meu doutorado em educação. Já fui professora nos 3 níveis, né? No nível da educação básica, né? Do Fundamental 1, ensino médio, também já lecionei em faculdade, na FAP, na Faculdade de Agronomia de Pombal, e hoje eu estou apenas na Escola Integral do Oswaldo Silveira, com 33 anos de docência, mas sem pensar em me aposentar, minha gente. Eu vou me aposentar, talvez com a aposentadoria compulsória, né? Quando o governo me der. Uhum. Também a senhora tem um histórico de vida também na comunidade das novenas. Então, esse histórico da novena, para mim também foi um orgulho que eu digo assim, um prazer, não é aquele orgulho, é um prazer de trazer a novena de Natal para a zona rural, porque iniciou-se só na zona urbana. Uhum. E aí também, então aqui, né, eu tive a oportunidade de ser agraciada de uma equipe muito boa, que era, a gente visitava as casas do Massapê, e eu ficava muito feliz quando eu via que as pessoas também ficavam felizes em receber aquele novenário. Mas a iniciativa veio da senhora? Sim. E também, né, nesse sentido aí da religiosidade, no início da década de 90, eu comecei a participar ativamente dos serviços da igreja. Não é? Na época era padre Dagmar, e eu era impedida, né, de comungar, porque eu não era casada na igreja. Eu casei com uma pessoa, com um rapaz, com um homem, que já tinha sido casado e tinha 3 filhos. E por conta disso eu não poderia participar diretamente da Eucaristia e tal. Mas isso não me desanimou. Mas eu, como católica, já sabia que isso era um ditame também da igreja, né? Mas isso não me fez desanimar. Eu entrei no apostolado da oração e sempre perseverando de um dia ter a esperança de casar na igreja. E aí esse sonho demorou 33 anos. Foi que um dos filhos nossos, né, que foi direcionado para o seminário, Ricardo, é um dos filhos do primeiro casamento do meu esposo, e um dia ele chegou para mim e disse assim,
a senhora vai casar na igreja com o pai. Eu disse, não me venha com ilusão, Ricardo. A senhora vai casar. Eu assisti uma formação onde tem vários itens que dá direito à nulidade do casamento. E assim ele falou com o pai, e assim deram entrada, né? Eu não podia entrar como protagonista, porque era uma parte que teria que ficar assistindo, né? Mas aí meu esposo entrou juntamente com o Ricardo, e para minha felicidade, né? Saiu a nulidade do casamento dele, e aí nós poderíamos casar na igreja. Depois de 33 anos nós casamos na igreja. Isso também para mim é um momento assim, de muita felicidade. E foi um período assim de muita resiliência, não é? 33 anos na espera. Muitas vezes as pessoas vinham me convidar para ser madrinha e eu não podia. Isso para mim era muito, muito constrangedor. Eu que vinha de uma família onde a minha brincadeira, eu brincava quando era criança de duas coisas: de ser professora e de ser, como é que eu digo, de altar, de novena, entendeu? Então isso depois desse ano foi muito. E assim as brincadeiras se cumpriram, né? Isso. É muito bom a gente sonhar e realizar também. Foi muito bom. Foi mais uma etapa vencida na minha vida. A gente também quer saber quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou durante a trajetória da senhora, para chegar até onde a senhora está hoje. Alguns momentos na vida, né, que foram assim difíceis. A minha infância foi uma infância muito bonita, onde meu pai, como eu disse, né, meus pais eram semi-analfabetos, mas ele era comerciante. Ele se adaptou muito bem no comércio. E na época ele era comerciante de agave e algodão. E algodão estava, ó, era um ouro branco, né? Mas chegou um momento que o algodão faliu. E com ele foram as empresas também que eram ligadas. Então, aquela vida de bonança que a gente tinha na cidade foi ameaçada. E a gente, na época, meu pai, né, disse, nós vamos ter que ir para Caruçu. Caruçu era uma propriedade que ele tinha, mas ele também não disse porque a gente era criança, também a gente não investigava. Mas quando a gente veio para lá, a gente se deparou com uma casa minúscula, né, onde era um quarto para todos os filhos, e antes era um quarto para cada um. E aí não tinha energia, então isso foi difícil. Mas o que hoje analisando, às vezes eu digo para meus filhos, meu Deus, como a gente sabia conviver com as dificuldades. Porque mesmo assim, nunca nós perguntamos a nosso pai, né, nós não cobrávamos, nós nos adaptamos, mas foi difícil. Aí também foi outra cidade, outra realidade. Então, naquele tempo a gente tinha que sair da zona rural para a urbana, em Pau de Arara, né? Aqui também tem Pau de Arara, pois é. Então foi um longo período de Pau de Arara também. Mas depois a gente superou, nós fomos estudar na capital e tal, e depois, aí eu já fiz, como eu disse a vocês, o curso de agronomia, e foi clareando as coisas. Outro momento difícil foi a pandemia. Aquela pandemia, né, que todos nós enfrentamos, um momento muito atípico para todos nós, e principalmente para a gente que tinha a formação de professor presencial. Aí como foi, gente, desafiador. A gente ser um professor de ensino remoto. Até a palavra remoto era novidade para a gente. Nós não tínhamos essa formação. E tivemos que nos reinventar. Né? Trabalhar com os alunos online, né, foi difícil. Mas foi um momento que passou, graças a Deus, que serviu até para enriquecer, nos forçar a ser melhor, a não nos acomodar. Foi difícil. Até você dizer, meu Deus, o que eu aprendi na universidade não cabe aqui. Não cabe, era um novo método, um novo jeito de ensinar. Ensinar também para alunos, né, que eram fascinados com a internet. Foi um dos temas abordados na minha tese de doutorado. Essa adequação do uso do WhatsApp como uma ferramenta de aprendizagem, que a gente vê assim, é meio contraditório. O aluno, o jovem gosta da internet, gosta de estar acessando, mas ele ainda não reconhece o celular como uma ferramenta de verdade de aprendizagem. Então isso é preciso também que a gente use como uma forma de ir mais profundo, de tentar entender esse protagonismo deles. Isso também foi muito rico para a gente, enquanto professor. Foi dolorido, mas foi muito enriquecedor, porque fez com que a gente descobrisse que aquilo que a gente sabia ainda era muito pouco para o que a gente teria que ensinar. E a gente sempre tem que estar aprendendo algo novo, né? A gente não pode parar no tempo, a gente tem que estar sempre se enriquecendo de conhecimento. Principalmente o professor, né? Porque às vezes as pessoas dizem, o médico estuda todo tempo. Eu digo, não.
todo profissional que se preza, ele tem que estudar o tempo todo. Por exemplo, as minhas anotações pedagógicas do ano de 2024 são muito rasas para o ano de 2025. Né? Porque a gente tem aí uma geração que ela muda muito rápido. Ela é muito inquieta. Ela não se vê numa escola analógica, quando o professor é o detentor do saber. Não. Ela não se vê. Então, hoje, atualmente, na escola integral, as bases da escola integral é fazer formação de cidadão integral. Então, é fazer com que o aluno ele seja criativo, ele seja, além de criativo, ele tem que ser protagonista. E a gente tem que fazer com que eles sejam líderes o tempo todo, do próprio projeto de vida deles. O que a senhora acha da importância do empoderamento feminino aqui na cidade de São Francisco, na região da gente? Pois bem, a mulher, ela vem de um histórico social, né? Onde ser feminina era ser abnegada, né? Era estar sempre em segundo plano, né? Era viver na invisibilidade, né? Como eu disse, minha mãe semi-analfabeta, a minha sogra também, né? Naquela época delas, né? Na década delas. E a gente vem, a mulher em si, ela vem rompendo isso. Mas é aquela história. Eu acho de tantos anos e séculos de história da mulher na invisibilidade, hoje nós temos liberdade, né? Hoje nós estamos conquistando muitos espaços, mas sempre com aquele cuidado de não ser feminista a ponto de não reconhecer a importância do homem, né? Sempre eu digo, a gente tem que procurar buscar a independência, mas sempre ligada na base familiar. Você é profissional, mas lembrando que você é esposa, você tem um lar para manter equilibrado. E aí esse empoderamento, ele tem que existir, mas tem que existir de forma dosada, de forma equilibrada. Porque se você for empoderada a ponto de não cuidar do casamento, a ponto de não cuidar dos filhos, então o seu empoderamento vai ser um pouco frustrante. Porque a mulher por si só, ela tem esse sonho, né, de casar. Mesmo aquelas que dizem que não querem, no fundo, elas querem um lar equilibrado, né? E esse empoderamento da busca pela independência, a busca pela realização profissional, é muito importante na vida da gente. E o que eu acho interessante, que o homem, quando tem uma mulher empoderada, ele admira, né? Ele vê que ela não se acomoda, que ela quer compartilhar tudo lá, não é? E no íntimo, ele sim vai descer com isso. Qual foi uma ação ou ações específicas que a senhora acha que impactou? Que a senhora fez na comunidade que impactou? Eu sempre fui muito inquieta, né, na área da educação. E eu queria eu queria fazer algo para melhorar a vida da juventude, né? Mas eu não tinha como, não tinha acesso. E foi através da igreja que eu fiz uma campanha para que a gente montasse uma biblioteca. E essa campanha foi com os jovens atuantes na igreja, né? Isso no comecinho da década de 90. E eu achei que foi uma coisa assim, que surtiu efeito para eles, né? E depois eu tive a oportunidade de ser secretária de Educação por 7 meses apenas, no ano de 2004. Foi 2004. E nessa oportunidade, nesses apenas 7 meses, a minha preocupação era também fomentar um plano municipal de educação. E eu tive essa felicidade, né, de coordenar esse plano. Mas aí, né, na época, a política mexe muito com todo mundo, né? Mas aí, como eu não era, digamos assim, do governo que ganhou, então esse plano municipal ficou amornando, né? E depois não aprovaram e depois renomearam ele. Mas eu sinto que teve um impacto, porque o que tinha lá no nosso, jogaram lá também no novo, e eu sinto que sim surtiu efeito, né? E também nesse momento a gente criou uma biblioteca também, uma biblioteca municipal, que era muito pequenininha, mas que também surtia efeito para leituras, para incentivar os alunos a se aprofundarem nas leituras científicas. Eu achei isso muito importante também. Quais são as dificuldades ainda que existem aqui na comunidade da gente, que impacta as pessoas ainda se apoderar, as mulheres? Pois bem, eu continuo achando que uma das dificuldades é nós mulheres conciliarmos tudo isso.
A gente quer ser uma boa profissional, a gente precisa ser essa boa profissional. Mas as múltiplas atividades que nos são atribuídas, muitas vezes nos limitam. Porque nós não queremos errar como esposa, nós não queremos errar como mãe, muito menos como profissional. Então, eu acho que isso é um desafio muito grande. E a mulher tem que ser forte, né? Ela tem que se assumir nessa perspectiva da necessidade de se realizar em tudo isso. Então, eu acho que isso termina sendo um pouquinho de obstáculo, né? Porque o homem, por si só, a cultura masculina, até nós mães, nós queremos criar os homens, os filhos homens, dando mais liberdade, né? E as mulheres, desde pequena, né, a gente já é direcionada a tomar conta de casa, a assumir um papel na casa. Então isso já cria na própria mulher essa, essa obrigação de ser tudo ao mesmo tempo e não errar em nada. Então é desafiador. Chega a ser para muitos obstáculos, mas a gente tem que botar o pé no chão, né? A mente funcionar e correr atrás dos nossos sonhos. E aparecer, né? Todo mundo precisa se valorizar, né? Não aparecer de forma assim, opa, cheguei aqui simplesmente, mas se realizar. Mostrar aquilo que você é capaz de fazer, né? A mulher, ela tem três turnos de trabalho, né? Manhã, tarde e noite. E aí a gente tem que conciliar tudo isso. E Sem perder o sorriso, né? Exatamente. Sem perder aquela característica inata da mulher, que é o carinho, né? O que ou quem inspira a senhora nessa luta diária do dia a dia, cotidiano, que é cansativo? Uma das inspirações é o exemplo que a gente tem que dar, né? Aí comecei esse exemplo para os filhos, principalmente para as filhas, para as netas, né? Nesse mundo tão cheio de turbilhão, né? E também, levando para a docência, a minha inspiração também é para esses jovens, né? No dia a dia, nós temos muitos jovens carentes. Carentes, não economicamente, mas carentes de carinho, né? Tem jovem que eu sempre digo a eles, vocês não gostam de ser abraçados, que a gente tem aquele momento na escola integral, né? Acho que vocês também na escola regular. Então, na chegada deles, a gente fica ali recebendo com aquela alegria. E a gente percebe que a maioria é carente de afeto. Então, isso me inspira também a procurar meios de fazer esse elo de amizade, a pedagogia da presença, né? Que a gente fala, de se aproximar mais, de ajudar mais, sabe? De querer entender por que aquilo ali. E um grande desafio também é hoje a gente fazer com que o aluno goste da escola. É um desafio. É desafiador mesmo. É grande desafiador. E aí eu acho que a conquista é importante. Você saber que você está fazendo parte da história daquela pessoa. A gente se sente tão... Eu me sinto muito agraciada quando eu escuto alguém que estudou comigo há 30 anos atrás. Estudei com a senhora. Eu digo, eu lembro de você naquela cadeira tal, tal, tal. E a pessoa diz assim, a senhora me motivou, a senhora me inspirou. E aí também, esses alunos também são inspiração para mim, para eu não me acomodar, para eu tentar entrar na geração de forma que conquista a vontade de aprender, de gostar da minha disciplina, né? Às vezes meus colegas dizem assim, eu admiro tanta nota boa, não é, que os alunos têm com a senhora, é porque aprende. É porque às vezes eles ficam pensando que o aluno, eu passo a mão na cabeça. Eu digo, é porque aprende. E aí a nota não é tudo também, né, Cristina? Tem gente que se prende muito na nota. Tem colegas professores, né? Ao longo da minha vida docente, a gente vê que alguns enxergam a avaliação como uma punição. Essa turma é trabalhosa, eu te pego na nota. E eu acho que isso não deve existir. Não. A gente tem que ser inspiração para que eles gostem da escola, gostem de aprender. E por que não dizer também gostar da gente, né? Então a minha inspiração é isso, né? Meus filhos, ser exemplo, principalmente para as meninas, e também ser inspiração para os próprios alunos, que são, eu digo que os alunos são a nossa matéria-prima, né? Eles chegam e a gente vai aperfeiçoando. O que significa para a senhora ser esse símbolo de luta, de resistência e de empoderamento feminino? É muita responsabilidade para mim, né? Assim, tem alguém que me enxerga dessa forma. E aí, quando a gente ouve, né, um depoimento assim desse tipo,
Aí é que a gente fica, meu Deus, então eu tenho que não sair dessa linha, né? De fazer o possível, né? Para continuar sendo inspiração, se eu sou para alguém, sabe? Para mim é um motivo assim, é de responsabilidade, não é de orgulho, né? Inclusive, eu não nasci aqui, né? Como eu disse a vocês, eu sou do Pilar. Eu vim para cá através do meu esposo, sertanejo lindíssimo. e aí a Câmara Municipal me deu, né, um título de cidadão francisquense. Hoje eu sou francisquense, né? E aí isso é um motivo de muita alegria, né? E de muita responsabilidade. De tentar dar o meu melhor. De tentar ser uma pessoa que não decepcione as outras. Isso não quer dizer que eu sou perfeita, não, de jeito nenhum. Isso quer dizer que eu tenho que evitar, né? Fazer com que decepcione alguém. Edneide, para finalizar o nosso debate, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as futuras gerações, para falar sobre esse gênero, né, de resiliência, de resistência, de força. Eu já tenho algumas décadas de vida, né? E eu gostaria de dizer para essas pessoas da geração atual que não se acomodem, que busquem o melhor. Que é aquela história que tem na Bíblia, no livro de Gênesis. Não os conformeis com este mundo, mas transformai. Né? Lá na Bíblia já tem essa mensagem. E para mim isso é meu norte. Não se acomodem. Busque transformar. Mas busque transformar da melhor forma possível. Né? Que deixe sua marca, que deixe sua impressão digital. Né? E por onde você passar, as pessoas tenham aquela boa lembrança. Aquela marca de que você tentou ser melhor. Que você tentou fazer algo. Não fique invisível. Não seja aquela pessoa acomodada, que vive nos bastidores, sem querer apresentar-se, sem querer aparecer. Queira aparecer sim. Todo mundo precisa ser valorizado. Que a vida é fugaz. Seja rápido. Né? Porque ela passa assim, ó. Quando você pensa que não, meu Deus, já tem cidade, não é? E temos que enfrentar os medos. Né? Isso. Enfrentar os medos. De cabeça erguida. Que nada chega a complicar algo. Que tenha essa perspectiva que você tem que plantar. E o sucesso. Né? Porque todo mundo quer ter sucesso. Todo mundo quer chegar a um patamar, dizer assim, conquistei, consegui, né? E eu digo a vocês, apesar dessas décadas, né, que eu já tenho, 15 anos não é brincadeira, né? Eu digo mesmo, me pergunta, quantos anos a senhora tem? 15. 15 anos. A minha ainda está bem perto de mim, eu tenho 15. Mas eu não tenho 15, eu tenho vários 15, né? Mas eu tenho essa vitalidade. Eu gosto de viver, tá entendendo? Eu gosto de viver, gosto de ser alegre, gosto de passar coisas boas. Verdade, André. Então, desde já, aqui a gente deixa os agradecimentos à senhora por essa mulher de luta, de guerreira, que a senhora foi e sempre é à busca de mais conhecimento. E a gente fica muito feliz, a gente por ter sido aluna da senhora também. E por se espelhar na senhora também, né? Por a gente estar sempre querendo buscar algo, né? Aí a gente deixa aqui os agradecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Vocês terem se lembrado de mim, né? Para vir aqui e a gente conversar. E eu lembro todos de vocês que foram alunas minhas, né? E foram boas alunas, boas referências. Vocês já eram empoderadas naquela época.